Veja o nível das heresias em uma das maiores igrejas arminianas do Brasil. Pastores têm que se esforçar para falar em línguas espirituais. Pastores se esforçarem para falar em línguas espirituais? O ato de falar em outras línguas não era um dom? Não é uma dádiva, um dom? Você precisa agora se esforçar. Vai sair de você ou vai sair de Deus o dom? Há pastores que passam a vida do urubu sem falar em língua. Onde está a atuação dos dons? Eu achava que pastores deveriam se esforçar para pregar a mensagem pura e santa do genuíno Evangelho de Cristo. Os pré-requisitos para o pastorado que Paulo escreve a Timóteo não inclui falar outros idiomas. E o problema maior não é apenas a fala do pastor, são centenas de pessoas gritando, comemorando, como que concordando com a fala do pastor. É assustador isso. Será que não tem ninguém ali que conhece 1 Coríntios 14? Pelo amor de Deus, gente. Esse pastor aí deve ter mais de 30, 40, muito mais de 40 anos de ministério e não entendeu 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ouvir mais um trecho e nós vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14. A igreja quer ver, a igreja quer sentir, a igreja quer presenciar. O meu pastor tem fogo. Preciso falar em línguas no púlpito para que a igreja veja que eu tenho poder, que eu tenho fogo? É isso mesmo, gente? 1 Coríntios capítulo 14, eu vou projetar aí na tela para você e você vai acompanhar comigo a questão do dom que não era labachúria, não era decantas nébias, labachúria, decantas nébias, decantas nai, não era isso. O dom era idiomático, tá? Era idiomas, era línguas das nações, línguas de outros povos falados de forma sobrenatural, e nós cremos que esse dom já cessou nas Escrituras. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14. A partir do verso 2 do capítulo 14, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outra língua ou língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, se formos aplicar aqui para a liderança, Paulo não está dizendo que o líder deve falar em outros idiomas diante do púlpito. Paulo estaria dizendo que o líder precisa profetizar diante do público. E profetizar aqui não é revelar a vida das pessoas, tá? Profetizar é falar a profecia, é pronunciar a profecia. E o que é pronunciar a profecia? Pregar o evangelho, pregar a Bíblia, pregar a palavra, pregar as escrituras, sola escritura. Deus só fala pela Bíblia, Deus não tem outro meio de revelação, Deus só fala pela Escritura. Ou nós cremos na suficiência da Escritura, ou a gente vai ter que inventar outra coisa, vamos ter que acrescentar mais coisas na Escritura. Pelo amor de Deus, gente, saia dessas igrejas que não priorizam o Evangelho, igrejas que não priorizam a verdade da palavra, igrejas que têm revelações extras à palavra de Deus, não são igrejas genuinamente bíblicas. Me desculpem, o maior respeito que eu tenho por essas pessoas, elas não são bíblicas. Inclusive, eu quero encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, mas dizendo que Paulo foi enfático aqui sobre a igreja, todo mundo falar em outras línguas ao mesmo tempo. Paulo diz que deve ser 2 ou no máximo 3 e que tenha intérprete, para que os incrédulos que estão ali, porque a língua era um sinal para o incrédulo, por isso que não existe mais esse dom. Nós não cremos mais que existe esse dom. E se existisse ainda, deveria ser conforme está escrito aqui, não fora do que está escrito aqui. Olha o que Paulo diz no verso 23, por exemplo. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Não é isso que acontece. Se entrar um descrente nessas igrejas pentecostais, eles não acham que as pessoas que estão ali falando aquelas línguas ali não estão malucos, não estão loucos? Paulo está proibindo esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque isso é uma vergonha. O que acontece nesses púlpitos e o que acontece nesses ambientes pentecostais é uma vergonha para a verdade da Escritura. Espero que você comece a ler a sua Bíblia e fuja desses arraiais aí que promove, na verdade, uma bagunça e não a verdade da palavra e da Escritura Sagrada.